Olá, eu sou a Manu do Simples Chique e nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você que sempre diz que não tem dinheiro para decorar sua casa. Primeiro eu quero te mostrar que essa expressão decorar sem gastar não existe. Isso aí é a maior balela que já te falaram. Qualquer coisa que você use ou faça para decorar sua casa vai ter sim um custo, que pode ser alto ou baixo. E detalhe, mesmo que esse custo seja baixo, existem outros custos nesse produto que você não está enxergando nesse momento. Quer ver só? Imaginando que você foi numa loja física, você teve que sair de casa, então você aí já gastou com o seu deslocamento. Se você foi de carro e teve que deixar o carro no estacionamento, outro custo aí. Se foi de táxi ou transporte público, outro tipo de custo. Se aproveitou para tomar um café ou comer alguma coisa na rua, mais um custo. Percebeu como míseros 5, 10 reais de um objeto, na verdade, saem muito mais caro? Comprou pela internet? Vamos lá. Você precisa de energia e de um plano de internet para poder fazer essa compra. Custo. Você precisou de um computador ou um smartphone para fazer essa compra? Custo. Você vai pagar pelo frete daquilo que encomendou, mesmo que esteja escrito lá que o frete é de graça. Nada é de graça. O frete com certeza já vai estar embutido no valor do produto. Mais custo. Então, a partir de hoje, não use mais a expressão decorar sem gastar, porque em algum momento você vai gastar sim. Faz mais sentido dizer que você quer decorar gastando pouco. Mas será mesmo que essa opção, decorar gastando pouco, é interessante para você? Isso, sinceramente, me deixa muito incomodada e eu já vou te dizer o porquê. Antes, eu quero deixar claro uma coisa. Pode ser que você associe o decorar gastando pouco ao faça você mesmo, mas existem dois caminhos aqui e eu preciso que você entenda que a gente só vai debater um deles. Existem as pessoas que encaram o do-it-yourself como um estilo de vida. E isso eu acho bacana, porque a pessoa vai se esforçar ao máximo para produzir peças de qualidade, esteticamente lindas, com acabamento perfeito e usando materiais de qualidade. Nesses casos, o DIY nem sempre é barato. Então aqui a gente tem um grupo de pessoas que realmente gosta de botar a mão na massa para decorar a casa, mesmo que isso custe muito. Mas existe uma outra situação. As pessoas que botam a mão na massa porque acham que comprar pronto custa muito e elas preferem economizar. Nesses casos, nem sempre o resultado daquilo que se faz é primoroso. E sabemos muito bem que estética conta muito na decoração de um ambiente. É nesse tipo de situação que eu acho que decorar gastando pouco não seja uma boa ideia. Você quer ter uma decoração linda, funcional e confortável para sua casa? Aí você vai e bota a mão na massa de qualquer jeito, porque você quer muito aquilo na sua casa, mas acha que não tem dinheiro para comprar aquilo? É impossível reproduzir manualmente um produto industrializado. Ele nunca vai sair igual. Isso pode ser bom para algumas coisas, mas na maioria das vezes o que se vê é uma situação adaptada, uma espécie de gambiarra do original. Um exemplo que eu posso citar é tijolinho fake. Você já viu fotos de casas com tijolinho de isopor imitando o original? Nunca sai bonito, sempre sai torto, por mais cuidado que se tome. Sim, existem exceções, mas quando o faça você mesmo vem para substituir a situação original, porque a pessoa acha que não tem dinheiro para comprar uma peça mais bonita, a decoração dessa casa fica com aparência de provisória, dá aquela ideia de, quando puder eu compro. Um melhor, mas por enquanto é o que temos para hoje, sabe? É aí que mora o problema, porque uma vez terminada a confecção da peça, você vai se acomodar e se conformar com essa situação. E o que era para ser provisório vira permanente e você vai se frustrando a longo prazo por não poder ter uma solução melhor e mais bonita para o seu ambiente. E tem mais, quando você fala que fez alguma coisa gastando pouco, o que eu entendo é que aquela coisa não tinha tanta importância para você. Isso só até é meio pejorativo. E se você está aqui, é porque gosta de decoração, certo? Se você gosta mesmo, então ela precisa ter relevância na sua vida. Eu vejo muita gente comentando que adoraria ter a casa super bem decorada, mas que não tem dinheiro para isso. Será que esse é o seu caso? Tudo bem se for, viu? Tá tudo certo. Mas aí eu te pergunto, beleza, você disse que não tem dinheiro para decorar sua casa, mas você tem carro próprio?
IPVA, seguro, combustível, nada disso é barato. Nesse momento, provavelmente você está vendo esse vídeo em um smartphone, que pode ter custado uns 4 dígitos. TV a cabo você tem? Fazendo uma pesquisa rápida no Google, eu descobri que, em média, se paga R$ 960 por ano em um plano de TV por assinatura. Imagina o que você poderia fazer com R$ 960 agora. Eu falei tudo isso para te mostrar que você tem dinheiro sim, você tem dinheiro. O que acontece é que você não colocou a decoração da sua casa como prioridade. Claro, eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de fazer supermercado para comprar uma luminária para sua sala. Não é isso. Existe uma hierarquia de prioridades. O que você precisa fazer é subir o degrauzinho da decoração na sua escada de prioridades. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você já fez isso que eu vou falar agora. Você certamente já salvou fotos do Instagram ou do Pinterest como inspiração. Por que você faz isso? Você salva fotos de ambientes bonitos, bem decorados, para ter como inspiração e fazer parecido na sua casa, certo? Aí eu te pergunto, você está colocando em prática essas inspirações na sua casa? Ou você simplesmente está salvando fotos de inspiração, mas já pensando, vou salvar aqui, mas não vou ter dinheiro para fazer isso tão cedo? Você tem dinheiro sim, já te mostrei isso. É isso daqui que você precisa mudar, sua forma de pensar. Se você salva inspirações já pensando que não vai conseguir fazer aquilo, realmente você não vai conseguir fazer não. Inspiração que não é colocada em prática é só um sonho distante. Para isso se tornar realidade mesmo, o primeiro passo é você colocar uma meta. Como é que se faz isso? O grande segredo é foco. Se você pensar que você precisa decorar sua casa de uma vez toda, eu sei, você vai ficar sem saber o que fazer e não vai fazer nada. Mas eu vou te ajudar agora. De todos os ambientes da sua casa, qual é aquele onde você mais gosta de ficar? Veja que não é necessariamente aquele onde você passa mais tempo. Você pode, por exemplo, passar a maior parte do tempo na cozinha e não gostar de ficar lá. Escolha o ambiente onde você mais gosta de estar, um ambiente só. É para ele que você vai direcionar seu esforço e seu orçamento disponível para decoração. Faça um planejamento minucioso do que você precisa comprar para aquele ambiente. Se precisar trocar móveis, se programe para fazer isso aos poucos, mês a mês, é um pouquinho de cada vez. No mês você compra uma poltrona, no mês seguinte compra um quadro, entendeu? É assim que a coisa funciona. E não parta para o próximo ambiente enquanto esse não tiver completamente finalizado. Isso é muito importante. Você vai ter muito mais motivação para decorar outros ambientes da sua casa quando você vir pelo menos um ambiente pronto. É muito melhor ver um inteiro pronto do que vários incompletos. Isso desmotiva demais. O que eu quero com esse vídeo é fazer com que você pare de pensar que você não tem dinheiro para decorar. Se você gosta de decoração e quer ter o prazer de ter um cantinho com a sua cara, confortável e funcional, é totalmente possível você se planejar para isso. Encare a decoração como uma prioridade na sua vida e vá fazendo aos poucos, um passo de cada vez. Não faça tudo de uma vez só. E também não veja o faça você mesmo como um quebra-galho na sua decoração. Pode botar a mão na massa sim, mas faça isso com amor, com paixão. Faça isso ser seu estilo de vida. Não faça porque você acha que não tem dinheiro para decorar. Isso não vale a pena e só vai te deixar cada vez mais frustrada por não ter uma coisa boa, de qualidade e esteticamente bonita na sua casa. Receba minhas dicas exclusivas no canal no Telegram. Lá eu compartilho conteúdo sobre decoração e consigo me comunicar com você de uma maneira muito ágil. Assim você sempre vai saber quando tiver vídeo novo aqui no YouTube. O link para entrar no meu canal no Telegram está aqui na descrição. Te espero no meu próximo vídeo. Um beijo e até lá!